Olá, ouvintes, sejam todos e todas muito bem-vindas ao Entre Elas, a DVCast, o podcast da Comissão da Mulher Advogada da OAB Alagoas. E hoje vamos falar sobre um tema inovador, o direito aduaneiro. Sou Dani Vanderlei, membro da Comissão da Mulher Advogada, e hoje temos uma convidada especial, não é, Gabi? Isso mesmo, Dani. Olá, sou Gabriele, advogada, membro da Comissão da Mulher Advogada, e hoje estamos aqui com a doutora Paula e vamos falar sobre a força da mulher advogada nas fronteiras do direito. Vai ser um papo muito inspirador, com muitos desafios e oportunidades nesse negócio jurídico, predominantemente masculino, mas que demanda uma expertise em direito comercial, em direito tributário e demais áreas do direito. E para enriquecer esse papo, convido a doutora Paula Fázio, advogada, especialista em direito aduaneiro, mestre em direitos fundamentais, especialista em mediação e arbitragem, vice-presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Alagoas e também vice-presidente da Comissão de Direito Marítimo, Portuário e Aeronáutico de Alagoas. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Dani. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando desse momento tão especial, dedicado a todas as mulheres advogadas da OAB Alagoas. É uma honra, né, estar aqui podendo ajudar a transmitir a todas as mulheres, em especial, também aos homens, claro, advogados que fazem parte da nossa OAB Alagoas. E vamos lá, para iniciar, vamos sobre o que é o direito aduaneiro. Gostaria que a doutora me passasse para a gente um pouquinho e também por que ele é tão importante para o país e para o comércio internacional. É bom que a gente fique na mesma página, né? Então, para nivelar primeiro, explicar para a gente o que é o direito aduaneiro. Bem, o direito aduaneiro, pessoal, ele envolve diversos ramos do direito brasileiro e internacional. E diante disso, ele traz no seu arcabouço um conjunto de normas que regulamentam a entrada e saída de passageiros, de mercadorias, a questão do comércio exterior, né, importações, exportações. Abrange todos os aspectos econômicos também ligados à parte de tributação, controle das fronteiras e segurança. Então, por isso que é importante. Vejam só, eu vou fazer uma breve discriminação nos pontos mais importantes. Certo. Primeiro, na regulação do tráfico. Pode ser o tráfego não tráfico de drogas, tá? Tráfego de mercadorias e de pessoas, que pode ser aéreo, né? Através dos aviões, transporte aéreo, ou marítimo, que a grande parte de transporte de mercadorias hoje se dá através de navios. Então, o direito aduaneiro nessa seara vai estabelecer como vai regulamentar a entrada e saída dessas aeronaves e desses navios, incluindo quais as documentações necessárias, procedimentos e despachos, além da fiscalização aduaneira. Mas vai muito além disso apenas. Na parte da tributação de tarifas, e aí vem a parte contratual, a respeito do imposto de importação, do IPI, do ICMS, também no aspecto do controle das fronteiras, vai regular a entrada e saída de passageiros estrangeiros e nacionais que entram e que saem do país, sejam por aeronaves, aviões, através dos aeroportos ou dos navios nos cruzeiros e transportes também de mercadorias. E aí vai ter fiscalização de bagagens, prevenção principalmente das atividades ilícitas, do que as pessoas estão enviando ou trazendo, né, durante esse percurso, né, de um país para o outro ou mesmo internamente aqui dentro do nosso país.
Além desse controle de fronteiras, a gente tem também a parte da segurança, que isso é muito importante e que vai envolver de aspectos importantes no que diz respeito à fiscalização de cargas, principalmente para proteger as atividades ilícitas, né? E controle do que pode entrar e do que não pode entrar em cada país. Temos legislações e normas específicas, tanto no direito aeronáutico, que é o Código Brasileiro Aeronáutico, no direito marítimo também temos regulamentações das agências nacionais, como a ANAC, por exemplo, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. Sim. Temos os tratados e convenções internacionais, a qual o Brasil é signatário, e que, por isso mesmo, ele funciona nessa área específica. E temos também a parte do desembaraço aduaneiro, que aí é um processo de liberação dessas mercadorias. Então, quando alguma empresa, vamos dizer assim, contrata ou compra, adquire mercadorias fora do Brasil, assim que o navio chega aqui no porto, né, vai ter que fazer esse desembaraço também aduaneiro, vendo se foram pagas os tributos, se a mercadoria é legal, se está ali tudo de acordo com as notas, né, que foi para poder receber. Então, vejam que o direito aduaneiro ele permeia vários ramos do direito, e não só essa parte de comércio internacional, mas também a parte de direito trabalhista, né, desses tripulantes e dos navios e dos aviões, né, que estão vindo para o Brasil ou saindo. O direito penal, quando acontece algum acidente dessas embarcações ou aeronaves, né? A competência, principalmente se ocorreu algum acidente, né, decorrente desse translado, dessa viagem, e também do direito administrativo, né, porque todo esse arcabouço que o advogado vai trabalhar, a grande maioria é através dos agentes públicos aqui, né? Seja através da Anvisa ou da Polícia Federal. Então, vejam que o operador do direito, né, que vai trabalhar nessa área específica, ele precisa realmente ter um conhecimento de diversas áreas onde ele deseja atuar. Na verdade, você já me respondeu a minha próxima pergunta. Foi. Que é assim, enquanto advogado, né? Que a gente quer atuar nessa área. Quais áreas permear aí no direito aduaneiro? Aí você já respondeu. Envolve administrativo, envolve penal, tributário, trabalhista. Então tem que saber um pouco de tudo. Ou então formar um time, né? Que tem aquelas especialidades. É verdade. Porque aqui no Porto de Maceió, por exemplo, nós temos vários trabalhadores e empresas que atuam ali com a carga e a descarga desses navios, né? Então, pode acontecer algum momento de alguma violação de um direito trabalhista. Tem o sindicato, o OGMO também responsável. No aeroporto tem também os funcionários que trabalham, né, na empresa que administra o nosso aeroporto aqui, que é a AENA. Nós temos os funcionários das empresas aéreas, né, que trabalham ali. Então, nós temos realmente essa área trabalhista, por exemplo, é uma área muito rica para se atuar, mas é preciso ter esse conhecimento específico, porque dependendo do trabalhador, eu vou dizer assim, da área, seja no aeroporto, numa empresa de aviação civil, eles têm regulamentações próprias, né? E que não são as mesmas que são aplicadas através do nosso processo de trabalho da Justiça Comum, da CLT, por exemplo. Claro, são muito parecidas, mas, por exemplo, o piloto de avião é o único profissional que não pode vender as férias nenhum dia, é obrigado a tirar férias, ele precisa descansar por conta da fadiga, né, para não sair derrubando aí os aviões. Coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, né? tem a legislação específica, mas também se baseia na CLT, também se baseia no Código Civil, CDC, né? Isso seria uma complementação, a depender da área que você deseja atuar.
No direito securitário, por exemplo, você vai atuar com seguros, né? Seguros das aeronaves, dos navios, Das mercadorias. das mercadorias. Existe um tipo de seguro de casco específico para os navios, para as aeronaves que não podem decolar se não tiver com o seguro em dia, né? Porque isso vai proteger tanto as pessoas que estão ali viajando, os que estão operando, e a garantir também o ressarcimento das indenizações devidas, seja no âmbito civil, né? Da responsabilização civil, no âmbito penal, enfim. Então, como a Gabi falou, são diversas áreas, né? A pergunta dela foi sobre qual a área que poderia seguir, e a doutora respondeu que pode ter um ramo. Inclusive, a mediação e a arbitragem, né? Também envolve, né? Que a doutora Paula já conhecia, né? Através desse canal da mediação e arbitragem. Eu fiz um curso com ela aqui no AB. E assim, ela estava me explicando que justamente o que também levou ela a chegar nesse direito aduaneiro, né? Foi muito desse conhecimento prévio que ela tinha. É verdade. Explica um pouquinho pra gente. É verdade, Gabi. Eu sou formada em mediação e arbitragem há mais de 15 anos, eu acho quase 20. Então, já fui coordenadora da Câmara de Mediação e Arbitragem aqui de Alagoas, sou instrutora do CNJ, né, de cursos, dei cursos aqui na OAB, na Escola da Magistratura também aqui do Estado. Além disso, eu percebi que todos os contratos de importação, exportação, manutenção das aeronaves, navios, tudo isso, eles utilizam esses métodos consensuais, especialmente a arbitragem, até porque eles precisam de uma decisão mais rápida para que eles consigam, vamos dizer assim, terminar, né, aquele contrato de uma forma mais adequada. Ele não tem como esperar o judiciário, né? Exato, que demora geralmente. Exato. E aí eu lembro de um último contrato de manutenção da aeronave de uma das empresas que eu dou assessoria e que tinha essa previsão de uma cláusula arbitral de uma Câmara Internacional, porque a manutenção foi feita aqui no Brasil, mas as peças, né, dessas aeronaves vêm dos Estados Unidos, então era uma Câmara Internacional com sede em São Paulo. Dentre outros casos que a gente pode, assim, enumerar aqui. E aí eu comecei a vamos dizer assim, dedicar mais essa questão, estudo, né? A esse estudo do direito aeronáutico. Terminei uma especialização, publiquei um livro, estamos lançando o IBDR, né, que é o Instituto Brasileiro de Aviação Civil e de Direito Aeronáutico. Está nessa criação? Já foi criado, já está aí, o estatuto pronto, já está sendo aí lançado. Temos colaboradores de todo o Brasil e também de fora do Brasil, que eu conheci nessa especialização que eu fiz. Então, assim, é um embrião que está sendo desenvolvido, né, e que a gente precisa cada vez mais, vamos dizer assim, se dedicar e se especializar em uma área específica para que a gente possa dar um atendimento mais adequado a essas situações. Porque tem as suas especificidades, né? Então, mesmo que, como a doutora tem especialidade em direito aduaneiro e também tem essa experiência rica, como a Gabi falou, na mediação e arbitragem, todo dia eu acredito que também tenham novidades, resoluções, acredito que tem um pouco disso, e é preciso se especializar se quer seguir no ramo trabalhista do aduaneiro, se quer outras áreas, não é isso? É isso mesmo, Dani, né, Dani? Perdão. Então, vejam só, hoje, como eu dou aula no SESMAC, na graduação e em outras faculdades, eu vejo a preocupação do aluno, eu vou terminar o curso de Direito, vou fazer especialização em Direito Penal, em Direito do Trabalho, mas você pode trabalhar com esse Direito Penal e com esse Direito do Trabalho em diversas áreas, em diversos setores. Sim. Então, é isso que os advogados precisam descobrir, esses novos nichos e se direcionar, exatamente. Se é bancário, se é aduaneiro, né? Se é para empregador, se é para empregado, tem
vários campos. E questão de formação, aqui em Alagoas, você sentiu dificuldade em fazer essa especialização? Teve que ir para fora? Foi online? Como é que está sendo? Aqui em Alagoas a gente não tem ainda essa especialização. Eu já tentei, através de uma universidade, fazer um convênio, né? Para fazer uma pós-graduação de Direito Aeronáutico, Marítimo ou mesmo aduaneiro. E é um dos projetos que eu tenho em mente, de repente, né? Quem sabe a ESA, aqui a gente faz isso. Faz uma parceria. Uma parceria, mas a minha eu fiz através da OAB de Belo Horizonte, minha especialização. Mas nós temos aqui no Brasil várias especializações de direito aeronáutico, de direito aduaneiro, comércio exterior, comércio internacional. Então, direito tributário, para quem deseja especificamente nessa área tributária, dessas, vamos dizer, importações e exportações, né? O tributarista atua também nessa área. Enfim, eu acredito que hoje o Brasil tem condições. Hoje, depois de que nós passamos pela fase da pandemia, né? Surgiram muitos cursos online, especializações online, e isso permite que nós, advogados aqui de Alagoas, Vá buscar e tenhamos acesso a isso. Ainda não tem aqui, mas tem no Brasil que pode a tecnologia ajudar, né? É verdade. E seguindo agora para o nosso próximo bloco, gostaria de ver com a doutora Paula. Sabemos que historicamente o direito aduaneiro ele é visto como um campo predominantemente masculino. Como tem sido a inserção da mulher nesse espaço? Veja só, Dani, é interessante falar nisso, porque é o que eu acredito muita gente pensa, mas por incrível que pareça, o Brasil já existem mulheres trabalhando no direito aduaneiro no início do século, e mulheres em cargos de autoridade, né? Então, de liderança, muitas, né, aqui no Brasil. Esse direito aduaneiro aqui no Brasil, inclusive, é encabeçado por uma mulher, que é a Cláudia Regina Leão do Nascimento, subsecretária da Administração Aduaneira, que tem também o comando de uma coordenação geral de combate ao contrabando e descaminho, que também é uma mulher aqui no Brasil. O Centro de Classificação de Mercadorias, o comitê, é presidido por uma mulher. E na área internacional, temos também a doutora Kelly Morgero, que representa o Brasil, ocupa a vice-presidência do Comitê Técnico de Valoração Aduaneira, a OMA. E na área do contencioso também temos a responsável pelo julgamento de processos aduaneiros, que é presidida por uma mulher. De penalidades também, então as secretarias adjuntas. Então, apesar das Nações Unidas, desde 2020, 2022, trabalhando com essa questão da paridade de gêneros, né, da inserção da mulher nesse direito aduaneiro nos outros países, aqui no Brasil a gente já está bem na vanguarda. Então, nós temos grandes mulheres em cargos realmente de liderança e de comando na área do direito aduaneiro aqui no Brasil. A gente, que bom, né? É importante então, saber estamos disso. bem representadas, né? Às vezes a gente tem a impressão, por ser uma questão mais masculina, de não ter, mas hoje com a doutora Paula, a gente está aprendendo. Temos também, viu, gente, no regime acadêmico aduaneiro, a presença feminina, né? Desde o século XXI se tornou bem marcante, com pioneiras, né, no estudo sobre os regimes aduaneiros especiais, e a doutora Lisiane Angelotti e a Vera Torstensen. Gente, é complicado. Mas temos inúmeras obras de direito aduaneiro, de autoria feminina, de forma substancial. Então, o Brasil ele está hoje bem representado, apesar de aqui em Alagoas, nós ainda não termos toda essa, vamos dizer assim, magnitude, né, de advogadas que atuam nessa área.
mas quem sabe é o início, através desse podcast aqui, a gente levar esse conhecimento e animar, né, as nossas advogadas aqui de Alagoas a entrar nessa área tão linda que é o direito aduaneiro. Se inspirar, né? Exato. Se inspirar na doutora Paula. Paula, enquanto mulher advogada, você já sentiu na pele algum tipo de desafio, alguma barreira, algum episódio que possa compartilhar com a gente, né, nessa situação específica do direito aduaneiro? Gabi, veja só, não senti desafio enquanto mulher, né? Sim. Até porque eu já advogo há quase 20 anos. Então, assim, eu acho que no início da minha carreira, que não foi a época de vocês, foi um pouco mais complicado. Até para atuar na área penal era complicado. Hoje a gente tem muitas advogadas criminalistas aqui no estado. Mas hoje eu não vejo essa dificuldade. O desafio maior é conhecimento, se capacitar e realmente saber que existe essa área e que ela deseja atuar nessa área. Como eu falei, aqui no Brasil a gente não tem discriminação de gênero, a gente não tem maiores dificuldades quanto a isso. E existe essa observância da paridade, né? Existe Exato. Essa obrigatoriedade. Existe, então eu acredito que exemplos aqui, nós tivemos casos interessantes. O mais recente foi de um navio que veio trazer, né, acho que foi açúcar, se eu não me engano, ou foi açúcar não, veio trazer esse material, acho que foi do sal, da salgema, não lembro bem, da morte de um tripulante, né, e que antes de aportar o navio, teve que retirar, né, fazer a investigação de como essa pessoa morreu dentro do navio, e aí teve todo o desembaraço do corpo, né, Polícia Federal, IML, Anvisa, fazer declaração dizendo que não morreu de nenhuma doença contagiosa, né, que o navio poderia atracar sem maiores problemas aqui, e da parte de legalização e tramitação de devolução do corpo, porque ele era um cidadão ucraniano, não podia voltar para a Ucrânia, porque a família não estava mais lá por conta da guerra, estavam na Tchecoslováquia, e aí teve que traduzir toda a documentação que o consulado, a pessoa que traduzia em São Paulo, imagine, o trâmite através do consulado de Recife. Muito inusitada. Não, né? muito inusitada, porque imagine, para as cinzas dele sair daqui para chegar na Tchecoslováquia, em Praga, foi muito, não sei nem se já chegou, porque eu sei que há uns 15 dias atrás tinha chegado em Recife, no consulado, e iam traduzir toda a documentação para poder encaminhar. Então, a liberação desse corpo e de toda a investigação, saber se o navio vai poder aportar, desembarcar mercadoria ou embarcar mercadoria, teve que fazer todo esse trâmite. Entendi. Teve uma outra questão interessante também de navio, que foi um imigrante clandestino, que só descobriram depois que o navio aportou que ele saiu, ele estava escondido, né, do navio. E aí teve que ser preso pela Polícia Federal, ficar lá, fazer toda a parte de tramitação, ele pediu asilo, né, então foi também essa parte burocrática. E tem casos assim, para o empresário, por exemplo, ele enviou uma carga de açúcar para a África, né? Essa foi interessante, porque é um volume muito grande, eram 45, 49 mil toneladas de açúcar, e aí não conseguiram tirar tudo do navio, e quando o navio voltou, o que é interessante é que quando sai daqui, paga todos os tributos. Sim. E aí, quando o navio voltou, ainda tinha um pouco de açúcar dentro do navio, não desembarcou tudo. E aí, a Receita Federal autuou, multou, porque disse que ele estava trazendo mercadoria irregular para o Brasil. Entendi. Então, foi um caso bem complexo também, para poder identificar que foi um defeito do navio de não ter conseguido desembarcar toda a mercadoria lá. Ele não estava trazendo, ele inicialmente enviou, mas ele teve que pagar o imposto de retorno, porque foi e voltou. Caramba! E aí, enquanto advogado, tem que sair resolvendo todos. Exatamente, tem que fazer. A gente tem empresas aqui no Porto,
de Maceió. Inclusive, o meu sócio tem uma empresa que faz toda essa parte de desembaraço, e a gente trabalha juntos, e tem casos assim realmente interessantes, curiosos. E nos aviões também tem casos curiosos. Muita gente fica com dúvida o que trazer na viagem, né? Quando vai para o exterior, Sim. quando volta, posso levar isso? Né? Às vezes, gente, uma bebida, um remédio, né? Que aqui é legal, lá não. Lá né? não é. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Recentemente teve uma brasileira que foi presa e deportada porque ela estava com a medicação que aqui no Brasil é permitido, mas ela não levou receita e lá fora é droga ilícita. Então, é complicado. Então, assim, se você vai viajar, né, vai adquirir ou vai levar medicação daqui, leva receita, se possível traduzida. Eu lembro que no ano passado eu estava dizendo aqui, viu, Dani, a Gabi, Sim. que eu fui para a Grécia visitar meu filho, que estava morando lá, e eu levei vários remédios e eu não me preocupei com a tradução, né? Eu levei tudo em português, mas eu levei A receita, a receita do que eu levei os remédios para tomar durante 30 dias. E eu até comprei mais lá depois, consegui, porque eu acabei ficando quase 40 dias. Não queria mais voltar, né? De saudade do filhote. E também bebidas que eu queria trazer, né? Vinho e uma bebida ouzo, que chama, que é uma aguardente de lá, que o teor alcoólico é alto. E eu tive que deixar, fiquei com medo, porque o meu voo passava por Doha, no Catar, e lá é considerado, é proibido. Aí eu digo, não, eu vou deixar, senão eu vou ser presa lá no Catar, né? Longe de tudo. Eu digo, não. Então, isso tudo a gente precisa conhecer, saber as legislações dos países para onde a gente vai, quando a gente volta, o que vai trazer, porque a gente tem a legislação, as convenções internacionais também, mas cada país tem a sua legislação própria. Então, é imprescindível a gente ter esse conhecimento. Curiosidade, teve problema com os remédios? Não, com remédio não, foi tranquilo. Graças a Deus. E só para fechar esse bloco que a gente estava falando sobre as dificuldades, sobre os casos, que você citou alguns casos para a gente, tem alguma barreira cultural, institucional, ou uma dificuldade que precisa ainda ser rompido dentro na área aduaneira, vamos dizer assim? Não vou falar mais de mulher, porque, graças a Deus, aparentemente estamos evoluídos aqui no Brasil. Em relação a mulheres que representam, né, que trabalham nessa área, é verdade, estamos bem representadas. Mas um desafio muito grande ainda que existe aqui no Brasil em relação ao contrabando de imigrantes. É uma situação muito sensível, tráfico de pessoas, né, de mulheres, crianças, é muito grande. Eu participei de um evento na ANAC recentemente e a preocupação em relação a esse trabalho que é análogo ao escravo existe, tá, Dani? É inadmissível a gente pensar hoje que existe escravidão, mas existe. A escravidão moderna hoje é através vamos dizer assim, desse tráfico ilegal, né, contrabando de imigrantes para trabalhar, para ser explorados em outros países, né, modelos, trabalhos domésticos, atletas, o transexual também, né, com a promessa de cirurgias, de mudança de sexo e que são escravizados no turismo sexual muito grande. E a maioria da saída dessas pessoas, desse tráfico, é através dos aeroportos. Sim. Então, a preocupação das Nações Unidas, da OIT, né, através dos seus tratados internacionais, que o Brasil é signatário do Protocolo de Palermo, que o Brasil também ratificou, e que nós temos leis, códigos penais, no Código Penal, né, e leis esparsas também que protegem esse contrabando de imigrantes, ainda existem muito. Então, é uma situação sensível, uma situação preocupante,
e que, para você ver, eu trouxe até aqui uma estimativa da OIT, que cerca de 40 milhões em todo o mundo são vítimas de escravidão moderna, seja serviço doméstico, fábricas, fazendas, canteiros de obras, através de grupos privados, empresas, não só indivíduos, empresas e até autoridades estatais de outros países. E que mulheres e meninas representam 71% dos 99% que são para trabalhos de escravo nas indústrias e do sexo comercial. E a maioria, quer dizer, a grande maioria não é navios, é voos internacionais, através dos aeroportos. Eu sempre vejo muito, assim, reportagens sobre essa questão de sumiço de pessoas, né? Que é real, no aeroporto acontece muito, pra gente sempre ter muito cuidado com isso. E que às vezes a pessoa... Tráfico de órgãos também. Né? Tráfico de órgãos também. As pessoas, elas são enganadas com promessas de trabalho, de grande compensação em dinheiro, né, fora do Brasil, e que existe esse mercado, realmente existe, mas a gente precisa ter o cuidado com esse contrabando dos imigrantes, porque é muito presente. E o Brasil vem atuando junto através da ANAC, né, a Agência Nacional da Aviação Civil, para reprimir também, além da repressão, prevenção, né, e punição, fiscalização nos aeroportos. E aí precisa ter um olhar com, vamos dizer assim, com mais cuidado dos funcionários das companhias aéreas e que trabalham nos aeroportos, um olhar diferenciado para aquelas pessoas que estão ali embarcando. Entendi. Porque existem sinais, né? Então, nesse curso que eu fiz na ANAC, que foi muito bom, ele falava da escuta, né, ativa, da comunicação, tudo que eu aprendi em mediação e tudo que eu dou aula também. E também o corpo fala, né? O corpo fala, como que eles estão ali. Os funcionários têm que estar preparados, Tem que estar preparados. Pra porque observar esses sinais. Exato, eles não falam a língua do país também. E muitos, quando chegam lá, aquele contrabandista retém o passaporte e diz que ele já tem uma dívida muito grande por conta da viagem, com a alimentação, com a hospedagem, e aquela pessoa se torna um escravo, pode ser para trabalho doméstico, nas fazendas, pode ser nas fábricas e até no trabalho sexual. A exploração sexual é muito grande. Imagino. Doutora, a senhora como especialista também atua nessas áreas? Também atuo nessa área. Eu entrei em contato aqui no aeroporto aqui de Maceió com o diretor da ENA, né, que é a empresa que administra o aeroporto, para a gente fazer um curso, qualificar melhor, apesar da gente não ter muitos voos aqui internacionais, não tem, né, praticamente só quando existe algum voo charter, mas saem daqui para os grandes aeroportos, né? E a gente não tem isso só internacional não, tá, Dani? A gente tem dentro do Brasil também. Eu lembro um caso que eu peguei de um trabalhador que era de Porto Calvo, aqui do interior. Ele trabalhava no frigorífico no Mato Grosso do Sul, né? Então existem agenciadores que vêm para o norte e nordeste do país captar esses trabalhadores, né, para diversas áreas no sul, e que eles ficam trabalhando na situação análoga a trabalho escravo. Tem filmes, né, brasileiros que exploram essa temática, como aquele da Dira Paz, que é Pureza, né, muito famoso, e Anjos do Sol, me parece, tem outro filme que é de uma menina, aí já é exploração sexual. Então, essa temática aqui no Brasil ainda é muito sensível, e me deixa muito preocupada. Infelizmente ainda existe em grande escala. Existe, existe, principalmente norte, né, do país ainda tem muita gente trabalhando nessas situações. A gente ouvia várias reportagens, né, na época, na TV, sobre aquelas crianças que trabalhavam em carvoarias, né, catando castanha de caju. Então tem casos aqui no Brasil, usinas de cana-de-açúcar também, dentre outras. São muitos casos. São muitos. Então, assim, essas pessoas, elas sofrem violência patrimonial, violência física, psicológica, e tudo isso pode ser trabalhado também nessa área do direito, né? Porque toda a forma de prevenção é através do direito aduaneiro, de tentar realmente identificar e
Antes de acontecer, né? De acontecer, finalizar. né? Então, as autoridades desses órgãos precisam estar atentos. Então, enquanto eu estava atuando na comissão aqui, né, de Direito Marítimo, Portuário e Aeronáutico, nós visitamos aqui o aeroporto, né, o comando aéreo, o porto, né, o diretor, o presidente do porto de Maceió também, e dizer que nós estamos aqui exatamente à disposição de toda a sociedade para a gente desenvolver um trabalho realmente diferenciado para a nossa sociedade alagoana. É importante. E, doutora, dê uma dica para a gente, para inspirar, como a gente falou, né? Podemos inspirar algumas mulheres a buscar Iniciar, né, nessa área. Para quem está iniciando, por onde começar estudando, se especializar, ou primeiro fazer um curso, o que a senhora indica? Olha, tem várias opções, né, hoje. Primeiro, é essencial ser formada, né, em Direito, ou pelo menos Comércio Exterior, ou que tenha essas duas graduações, aí partir daí, fazer uma pós-graduação voltada ao direito aduaneiro, ou mesmo o direito contratual, ou trabalhista, ou penal, o que seja. Mas, assim, você pode ter especialização em qualquer área. Veja que eu não tenho especialização específica em algumas áreas e tenho em outras. E a gente tem cursos, e tem eventos, e tem palestras. De repente, né, a gente pode promover e pensar num evento grande aqui, né, na nossa OAB. Vamos pensar em trazer lançou a semente. Vamos pensar em trazer essas pessoas aqui para nossa cidade, né? A cidade tão linda, né? Eles vão adorar vir a Maceió. Então, e o comércio aqui também existe bastante. E aí, eu acho que é interesse mesmo em desenvolver o estudo e sempre estar procurando cursos da área. Enfim, né? É começar, né? Começar, exatamente. Pode ser o curso ou uma especialização. Exato. Então, essa seria a dica. Paula, a gente sabe que tem a comissão da OAB, né? Que trata do direito portuário, marítimo, mas além da OAB, tem alguma associação, tem alguma rede de apoio que possa auxiliar as mulheres que estejam atuando nessa área? Boa pergunta. Então, gente, como eu falei para vocês, eu faço parte de do Instituto né? Brasileiro de Direito Aeronáutico e Aviação Civil, porque eu atuo no direito marítimo com meu sócio lá no escritório, mas eu me especializei mais no direito aeronáutico, como eu estava falando aqui para vocês antes do início, que é o IBDR. Mas nós temos duas entidades importantes aqui no Brasil, que é o IPDA, que é o Instituto de Pesquisa em Direito Aduaneiro, e temos o ABAB, que é a Associação Brasileira de Estudos Aduaneiros. Então, gente, coloca lá, né, na internet, no Google, pesquisa essas associações, esses institutos, né, para quem se desejar fazer parte. Mas enquanto nossa instituição OAB, estou aqui à disposição para quem tiver interesse e quiser entrar em contato. E olhando para o futuro, como a doutora Paula enxerga o papel da mulher no avanço desse ramo jurídico? Então, como em todos os demais ramos, né, do nosso ensino jurídico, hoje, aqui em Alagoas, nós não temos tanto problema. Eu acho que somos maioria, né, aqui na ordem, as mulheres, mas cada vez mais as mulheres estão ingressando, né, nessas carreiras jurídicas. Inclusive conheço e faço parte das mulheres, né, aqui de carreiras jurídicas, da nossa associação aqui na OAB, da ABMCJ, que é bem interessante. Para quem não conhece, venham conhecer. E eu acredito que não temos tanta problemática nem desafio, já que, como eu falei, somos muitas mulheres advogadas nas diversas áreas do direito hoje. É engraçado que quando eu estou dando aula na faculdade com meus alunos do 9º período, e que a maioria já passou na OAB, já está finalizando seus estudos, eles ficam sempre voltados àquelas áreas tradicionais, né? Vou fazer penal, né? Trabalhista, sim, civil, família, constitucional. Eu digo, gente, pensem maior.
E Fora da caixa, fora né? da caixa. E a gente faz um trabalho em sala, um projeto de empreendedorismo também, desenvolvendo. Vamos pensar em nichos novos, em novas áreas, né, onde a gente pode trabalhar, onde a gente pode buscar trabalho. Então, eu acredito que vai de cada um, de ter vontade realmente de interesse, de entrar numa determinada área e de se dedicar E faça a diferença. e fazer diferença, porque eu falo sempre para meus alunos, gente, eu comecei igual a vocês, aí na faculdade, né? Se hoje eu estou aqui, quantos anos eu tenho de formada? Quantos cursos, quantas estrada, capacitações, quantas viagens, dedicações que eu fiz, né? Então, vejam que vocês, quando chegarem na minha idade, assim, de advogada, vocês vão estar muito mais além, porque hoje a facilidade é muito maior do que da época que eu comecei. Então, é só realmente começar. Entendi, doutora. Ó, estamos nos encaminhando já para o final, né? No encerramento. Já fiquei triste. O bate-papo tá bom, mas... Queria mais tempo. É verdade. Mas, assim, foi muito inspirador, né? Realmente a gente conheceu um pouco mais da complexidade dessa área, que é uma área, pra gente, especialmente nova, né? Estratégica, que envolve um mundo de oportunidades. E gostaria de agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade por tratar desse tema de uma forma leve e também inspiradora, porque eu não sabia, como a gente comentou desde o início, sobre a área, e a sua participação aqui eu tenho certeza que vai agregar para essa área, não só para a área do direito aduaneiro, mas também outras mulheres a se especializar, a ir atrás da sua carreira, do que quer para o seu futuro. Então, agradeço imensamente a sua disponibilidade.